A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Baseado em Provérbios 22, 4. Na antiga vila de Navor, vivia um jovem chamado Azael, conhecido por sua ambição intensa e por sua vontade inabalável de enriquecer depressa. Desde cedo aprenderá que o trabalho árduo traz frutos, mas acreditava que a humildade era característica dos fracos e que a reverência ao sagrado não tinha utilidade prática. Ele falava com firmeza, caminhava com pressa e tratava todos como se estivessem abaixo de seu entendimento. O desejo de crescer era legítimo, mas o caminho que trilhava estava contaminado pela arrogância e pela falta de discernimento. Quando os negócios começaram a dar errado e suas tentativas de avanço se transformaram em fracassos sucessivos, Azael decidiu buscar respostas fora dos seus próprios limites. Ouviu falar de um mestre que vivia isolado nos montes, conhecido por orientar aqueles que buscavam sentido e direção. Movido pela frustração, decidiu ir ao encontro desse homem, mesmo sem acreditar totalmente que houvesse algo ali a aprender. A trilha era íngreme e longa. Ao chegar ao pequeno refúgio do mestre, percebeu que a casa era simples, cercada por árvores antigas e silêncio. Bateu à porta e foi recebido por um ancião de olhar tranquilo, que o convidou a entrar sem fazer perguntas. Azael ficou surpreso ao reconhecer aquele rosto. Era o mesmo velho que ele havia ignorado dias antes, quando o encontrou caído à beira da estrada pedindo ajuda. Sentiu o constrangimento apertar sua garganta, mas o mestre o acolheu como se nada tivesse acontecido. Sentaram-se e Azael, cansado de seus próprios erros, contou tudo o que vinha vivendo, os fracassos, as perdas, a raiva, a sensação de estar sempre lutando contra algo invisível. O mestre ouviu sem interromper, apenas observando a forma como o jovem explicava cada detalhe, percebendo a inquietação que dominava seu coração. Quando Azael terminou, o mestre levantou-se e colocou sobre a mesa 2 objetos. Um jarro de barro, simples e vazio, e uma caixa de madeira, pequena, porém fechada por um cadeado antigo. O mestre pediu ao jovem que escolhesse qual representava sua vida naquele momento. Azael escolheu a caixa trancada, dizendo que ela simbolizava algo precioso e protegido. O mestre então explicou que o jarro vazio representava humildade e abertura, enquanto a caixa trancada simbolizava orgulho e rigidez. Disse-lhe que uma vida trancada não aprende, não cresce e não recebe. Explicou que o verdadeiro temor do Senhor não era medo, mas reconhecimento da grandeza divina e consciência de que o ser humano sempre tem algo maior a seguir. Azael ouviu com atenção, sentindo que aquilo tocava pontos que sempre evitava encarar. Saíram então para caminhar pelo bosque. O mestre mostrou-lhe um rio estreito, que apesar de pequeno alimentava todo o vale abaixo. Mostrou-lhe também uma árvore marcada por relâmpagos, que sobrevivia por saber curvar-se ao vento. Disse-lhe que a humildade era a capacidade de adaptar-se, de aprender, de reconhecer limites. Contou histórias de homens que perderam tudo por confiar apenas na própria força e de outros que, por terem reverência e equilíbrio, prosperaram de maneira firme e duradoura. Azael caminhava em silêncio, refletindo sobre cada gesto e cada palavra, percebendo que a prosperidade que buscava nunca surgiria enquanto mantivesse o coração fechado. Ao anoitecer, sentaram-se novamente diante da casa. Azael perguntou o que deveria fazer para reencontrar o caminho. O mestre respondeu que deveria começar pela postura, falar menos, ouvir mais, agir com honra, cultivar gratidão e lembrar que toda riqueza verdadeira nasce primeiro dentro da alma. Disse que quem se humilha diante de Deus encontra sabedoria, e quem reconhece a necessidade do sagrado encontra a vida. Azael voltou para a vila com novos olhos. Em poucas semanas, seus negócios começaram a se reorganizar, mas dessa vez sustentados por relações justas e honestas. Ele mudou o modo de olhar para as pessoas, de resolver conflitos e de lidar com seus próprios erros. Lentamente, viu chegar aquilo que antes buscará sem sucesso, prosperidade sólida, respeito genuíno e uma paz que jamais havia sentido. E entendeu na prática que a recompensa da humildade e do temor do Senhor não era apenas promessa, mas um caminho real que transformava tudo o que tocava. Aqui está um resumo claro, fluido e profundo, reunindo Provérbios 22:4 e outros provérbios que se conectam ao tema da humildade, do temor do Senhor, da sabedoria e da prosperidade verdadeira. A história de Azael revela o movimento interior descrito em Provérbios 22:4, que ensina que a humildade e o temor do Senhor produzem riqueza, honra e vida.
Azael começa como um jovem decidido a prosperar, mas sua ambição era guiada por orgulho e pressa, o que o levou a perdas sucessivas. Ele acreditava que humildade era fraqueza, ignorando o princípio bíblico de que antes da honra está a humildade, como ensina Provérbios 15:33, e que a soberba precede a ruína, conforme Provérbios 16:18. Quando finalmente busca orientação fora de si mesmo, encontra o mestre que ele havia desprezado anteriormente, ilustrando Provérbios 3:34, que diz que Deus concede graça aos humildes. O encontro com o mestre muda tudo. A comparação entre o jarro vazio e a caixa trancada apresenta uma imagem clara daquilo que a Bíblia ensina repetidamente: o coração ensinável recebe, o coração orgulhoso endurece e perde. Isso ecoa Provérbios 11:2, que afirma que com os humildes está a sabedoria, e Provérbios 27:9, que mostra como o coração revela quem somos. O mestre, ao falar sobre o rio simples que alimenta todo o vale e a árvore que sobrevive porque se curva, reforça o princípio de que a humildade não é diminuição, mas flexibilidade, estilo de vida alinhado com a sabedoria divina. A transformação de Azael só acontece quando ele decide aplicar o conselho: falar menos, ouvir mais, agir com honra, cultivar gratidão e reconhecer que a verdadeira prosperidade nasce de dentro. Isso se conecta diretamente a Provérbios 3, 5 e 6, que orienta a confiar no Senhor em vez de apoiar-se apenas no próprio entendimento, e a Provérbios 21:21, que afirma que quem busca justiça e lealdade encontra vida, justiça e honra. Ao mudar suas atitudes e relações, Azael experimenta aquilo que antes perseguia sem sucesso: prosperidade sólida, respeito genuíno e paz interior. Assim, sua jornada comprova que Provérbios 22:4 não é metáfora, é lei espiritual. Humildade abre portas, o temor do Senhor alinha o coração, e desse alinhamento nasce uma prosperidade duradoura que transforma não apenas o que se possui, mas quem se é. É nesse ponto que Azael finalmente compreende que riqueza, honra e vida são fruto de um coração tratado, e não de um esforço cego. Gratidão por ter assistido este vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda a continuar crescendo e trazendo novas mensagens para você. Muito obrigado.